Davi Luiz. Ganhou bem a jogada, vem pro chute, bate na trave! Bateu da trave, essa bola levou sorte, agora o Cássio mais uma vez, olha lá, como o chute do Davi Luiz vai certinho na jogo trave. morno e amarrado, muita gente ficou meio que decepcionada com a partida. O que aconteceu? Não aconteceu nada, 0-0, xoxo e tal, mas vamos analisar os lances, algumas coisinhas interessantes que eu peguei da partida, de por que o jogo aconteceu dessa maneira, por que foi assim. E já era esperado que pudesse acontecer isso na partida, porque era um pouco a proposta, não só do Corinthians, porque todo mundo diz, o Corinthians, não sei o que, o Flamengo, vou mostrar aqui, é um pouco do que aconteceu, porque as duas equipes foram jogando muito morninho e o jogo não desenrolou. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês as imagens da partida, algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro a formação, o Corinthians saiu com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Dudu Queiroz e o Fausto Vera, jogou uma boa partida, Fausto, que está se destacando muito no meio de campo ali, Renato Augusto, e na frente, que na verdade é são dois pontas, mais meio que atacantes, Watson por um lado, o Roger Guedes pelo outro, e pelo meio o Yuri Alberto. Mais ou menos essa é a formação do Corinthians. Depois vamos ver algumas imagens. O Flamengo, com seu time também, sua escalação preferida, digamos assim, Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Depois no meio campo, Thiago Maia com João Gomes, aí Everton Ribeiro, Arrascaeta, e na frente Gabigol e Pedro. Na verdade, geralmente o Gabigol joga por um lado, a Arrascaeta pelo outro. A partida acabou que não aconteceu, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes que a partida deixou em algumas imagens que eu fiz. Primeiro eu quero mostrar só as estatísticas do jogo. Um jogo que a posse de bola, o Flamengo teve mais, como já era esperado que o Flamengo tivesse mais a posse de bola, mas não muito mais também, tá? Só 56%, quase que 50-50. Em chutes também, chutes no gol, Corinthians teve 3 jogadas, o Flamengo teve 6, depois 19 chutes, mas são aqueles que a maioria nem são perigosos, porque contabiliza qualquer coisa. Então foi um jogo que deixou bastante a desejar na parte técnica e tudo mais, mas assim, na verdade o futebol é para ganhar, não, espetáculo é no teatro, né? As equipes estão competindo, querem ser campeão da Copa do Brasil e bom, faz o que é preciso para ganhar. Muita gente critica o Corinthians, porque o Corinthians não sei o que, jogo feio e tal, mas claramente o elenco do Flamengo é superior, o jogo do Flamengo é muito superior ao do Corinthians. Então o que você vai fazer? Vai fazer que nem o Vélez e vai tomar uma goleada? Então, você tem que tentar competir para ganhar com as armas que tem e fazer um jogo competitivo. E foi isso que o Corinthians fez, e o jogo não foi feio porque o Corinthians só não o fez feio, senão também porque o Flamengo, vou mostrar agora algumas imagens que mostram como o Flamengo foi muito devagar no jogo. Então, se você gosta, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilhe aí para que chegue a mais pessoas. Se você não me conhece ainda, eu sou um argentino que mora no Brasil há muitos anos. Então, você aqui neste canal tem uma visão diferente sobre o futebol brasileiro e também sobre a seleção brasileira e também do futebol argentino. Enfim, você pode seguir, tem muito material, conteúdo no canal, em espanhol e em português também. Nós já tínhamos analisado esta partida nas quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Corinthians, e eu tinha feito uma crítica ao Corinthians, mas a crítica é a seguinte: quando você estava perdendo a partida, eu não tenho nenhum problema contra o plano A do Corinthians, que o plano A do Corinthians é se defender e não deixar que o Flamengo domine a bola, meta uma goleada e faça tudo aquilo, né? Então vamos ver algumas imagens do que a partida foi deixando. Aqui eu queria mostrar para vocês, esse vai ser um lance de perigo. O Corinthians claramente não sai a digamos assim, atacar o Flamengo no seu campo, senão que mais bem vai recuando, deixa o Flamengo ter a posse de bola. Aqui era 1 minuto 10 do primeiro tempo. O Flamengo vai tocando, e veja como tem aí um monte de jogadores, 8 jogadores do Corinthians, todos concentrados ali na frente da área para tentar
deixar o Flamengo, qual que era a ideia? Que o Flamengo, que Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, Rodinei, eles podem ter a bola, tocar entre eles o tempo que eles quiserem. Mas o importante é que a Arrascaeta, que Gabigol, que Pedro não peguem a bola na frente da área. Então, para jogar jogada de perigo. Então, foi assim que foi fazendo. Esta foi uma jogada que se escapa e acaba sendo uma jogada de perigo. Na que foi provavelmente quase que a única jogada de elaboração, por assim dizer, não de uma perda de bola, um contra-ataque, uma coisa assim, que aconteceu uma jogada de perigo. Depois, veja só como o Corinthians, quando era tiro de meta, muitas vezes ele ia pressionar, mas pressionava em bloco. Alguns iam pressionar lá na frente, outros ficavam lá atrás e partia o time no meio. O Vélez também fez isso, só que nesse caso o Corinthians fez direito, não como o Vélez, que tem um vídeo no canal sobre aquele jogo de como o Vélez fez errado isso e por isso o Flamengo tirou proveito. Veja lá como atrapalhar para não deixar sair jogando e que a saída não fosse limpa. O Corinthians também, o Flamengo não era que pressionava um pouco, mas também pode ver que hoje está se estilando a fazer muito isso, partir a pressão no meio. Então, em vez de todo mundo lá na frente fazendo, sufocando, não. Uma parte do time pressiona e a outra parte fica mais recuada. A jogada de perigo do Flamengo no primeiro tempo é essa aqui, que surge do quê? De uma perda de bola. Aqui o Fagner reclamou de falta, eu acho que não foi. Perde a bola e aí, com espaço, o Cássio defende muito bem, o que poderia ter sido o gol do Flamengo. Mas o Flamengo não conseguiu, ou seja, quando o Corinthians estava bem postado, para não deixar o Flamengo jogar e atacar e agredir, o Flamengo não conseguiu criar, não conseguiu espaços e não teve jeito. Os únicos lances se deram geralmente em jogadas assim, onde perdia a bola e tal. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians. Esse aqui foi ridículo do Léo Pereira. Como é que o cara sozinho, a bola, um chutão lá da área do Corinthians, chutão assim, o cara sozinho, ninguém pula com ele, ele vai sozinho e ele erra a cabeçada. Inacreditável como que o cara errou a cabeçada ali. E daí sai no contra-ataque, só que o Yuri pega na bola e começa a correr antes do meio de campo. Então imagina que estava muito, muito longe ainda. Então para você poder tantos metros, o Davi Luiz vai correndo atrás, o Thiago Maia também, ele acaba não conseguindo definir e o Santos defende sem problemas a bola. No que foi uma jogada de perigo do Corinthians, mesma coisa. Uma jogada de uma falha do outro. Aqui de novo, Flamengo mais uma vez, veja como o Corinthians não é que pressiona, sino que se posiciona bem atrás e vai ali deixar enquanto o Davi Luiz e o pessoal estiver tocando a bola, não tem problema. O Corinthians vai nunca dar o bote. Isso já é algo que a gente analisou nas quartas de final da Libertadores, que foi feito exatamente a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu queria comentar, porque teve gente que achou isso errado e teve gente que diz, não, mas o Corinthians fez isso pela estratégia e depois eu fiz uma crítica ao Corinthians, mas eu fiz uma crítica no seguinte: eu não tenho nenhum problema quanto ao plano A do Corinthians, que o plano do Corinthians seja, já que joga contra o Flamengo, que é um time que tem melhores jogadores, que tem toque de bola muito melhor do que o Corinthians e esse estilo de jogo, que tem a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, etc. Você se recuar, não deixar esses caras jogar e ir primeiro a garantir o zero, não tomar gol, para depois tentar alguma bola, algum contra-ataque, algum escanteio, alguma falta, de algum jeito fazer um gol e ganhar, digamos assim, 0-0, eu não tenho nenhum problema quanto isso. Se você tem um time inferior, cara, o futebol é para competir, você tem que fazer o que for necessário para poder ganhar, dentro do regulamento do jogo, obviamente, né? Você querer ir dar uma de Fernando Diniz e querer tocar a bola, dar um vareio de bola em um time que é melhor que o teu, você vai levar um baile, que foi o que aconteceu com eles. Quis fazer isso, o Flamengo deu um baile nos caras. Agora sim, só que a partir do momento que você sai perdendo, que você já está perdendo, você tem que ter um plano B. Não adianta mais você ficar lá atrás se recuando e esperando porque vai perder. E que foi o que o Corinthians fez na Libertadores. Quando toma o primeiro gol, ali na Arena Corinthians, no final do primeiro tempo, o Corinthians nunca saiu pro jogo.
Então ficou ali esperando. O Flamengo tocava a bola porque já estava ganhando. Depois faz o 2-0 num outro lance e nunca foi. O Corinthians vai pro Rio de Janeiro, pro Maracanã, já perdendo 2-0 e nunca foi tentar empatar o jogo. Então foi só ali. Então essa era a crítica, porque realmente a partir que você está perdendo, alguma coisa você tem que fazer, senão você aceita a derrota de forma passiva. Agora, quanto ao plano A, enquanto o jogo está 0-0, tá perfeito. Essa é a estratégia do Corinthians, é a que melhor funciona para eles, porque eles estão jogando desde a inferioridade. E tá perfeito. Enquanto o jogo estiver 0-0 como este jogo, pode tranquilamente o Corinthians acabar levando a final. Conseguiu a diferença da Copa Libertadores agora, conseguiu acabar 0-0, o que não é de todo positivo, porque tem que ir agora no Rio, no Maracanã jogar, mas enfim, pelo menos não está em desvantagem. O jogo no Rio de Janeiro vai ser da mesma forma. Novamente o time vai tentar deixar o Flamengo ir e tentar em algum contra-ataque, em algum escanteio, de algum jeito fazer o gol, e se não, no pior dos casos, ir para os pênaltis e que o Cássio resolva e poder ser campeão. Agora, se em algum momento o Flamengo fizer o gol, tem que tentar alguma alternativa. Não dá para ficar assim esperando e vamos perder só de 1-0. Se acontecer isso, tem que tentar reagir de algum jeito. Este jogo está acontecendo muito parecido ao que era a proposta do Corinthians nas quartas de final, que não deu certo porque tomou um gol no primeiro tempo, e ao que o Atlético Paranaense fez contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, que vai ser uma tônica da final da Libertadores também. Que foi? O Atlético Paranaense foi pro Rio a não tomar gol, ficou lá atrás, recuadinho, e não tomou gol. Teve alguma contra chance do Flamengo, mas não conseguiu criar tanto, acabou 0-0. E depois no jogo de volta, tentou. Também foi um jogo bastante amarrado, eu estava no estádio, eu moro em Curitiba, eu fui naquele jogo. E o jogo foi amarrado, e numa jogada que o Flamengo vai tocando a bola, uma jogada muito boa, vai tocando, cruza, o Pedro faz aquele golaço de bicicleta, 1-0 e o Flamengo classificou. Mas a estratégia do Corinthians é exatamente a mesma que teve o Atlético Paranaense naquele jogo, que era já que teve no jogo anterior, só que não conseguiu. Esta foi uma outra jogada de perigo. E assim foi como a partida acabou. Então não teve... O que eu queria mostrar para vocês nesses lances era um pouco como que foi a tônica do jogo, por que aconteceu a partida, qual que era o plano e a diferença com o que foi as quartas de final. Agora, no Maracanã, o estilo vai ser bastante a mesma coisa. E tem uma coisa, o jogo que eu mostrei ali algumas imagens, onde, por exemplo, essa última que eu queria mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, aqui, não é que o Flamengo também nunca apertou. Aqui, no jogo de hoje, olha só, Corinthians tocando a bola, o Flamengo nunca foi lá na frente pressionar, fazer um sufoco. Veja que sempre tinha um lateral pronto. O Fausto Vera jogou o jogo inteiro com a bola no pé, tocando para cá, tocando para lá, nunca acelerando, mas o Flamengo também não acelerava. Então foi um jogo morno por parte das duas equipes, porque o Corinthians nunca foi pro ataque que nem maluco, para não tomar contra-ataque e não tomar gol. E o Flamengo também nunca se abriu demais e nunca fez a mesma coisa. Foi um joguinho, acabou sendo um joguinho morno, e é por isso que, por exemplo, você tem a posse de bola tão equilibrada como eu tinha mostrado, quase 50-50, mas um 50-50 de posse de bola entre os zagueiros. Era o volante, o Thiago Maia tocando com o Davi Luiz e o Fausto Vera tocando com o Gil. Então por isso que o jogo acabou sendo meio amarrado, um pouco chato, porque não aconteceu muita coisa. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro. A final está aberta. Com certeza o Flamengo ainda é favorito, porque o que o Corinthians conseguiu fazer basicamente foi não tomar gol, mas gerar perigo para ter chances de ganhar. Não teve muitas. Então veremos o que vai acontecer lá. Provavelmente o Flamengo no Rio acelere um pouco mais o jogo para tentar fazer uma diferença. Enfim, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva, dá seu like, compartilhe. E enfim, coloca nos comentários o que você acha.
quem que leva a final, se você acha que foi isso mesmo o jogo, que outras coisas você achou interessante da partida aí. Eu nem quis falar da questão da arbitragem, porque eu acho que o jogo não passou por ali, aquilo não foi pênalti, o cara tá tirando a mão ali, não, né? E definir uma final por um pênalti assim, não dá. Isso aí não tem que ser pênalti, esse tipo de lance. E o cara tava tirando a mão. Não, o jogo não passou pelas polêmicas arbitrais, senão... aqui queria falar só sobre futebol e não sobre mimimi e todas essas coisas que sempre acontecem. Seja Corinthians, seja Flamengo, tá? Porque é sempre a mesma coisa. Na Argentina acontece a mesma coisa e a ideia é falar de futebol. Mas enfim... Pro Jersey Shop, você pode comprar, na descrição você tem um link para você acessar a página. O código LEGENDAS, você tem um 10% extra de desconto. Quando você faz a compra, vai no carrinho, você coloca no código de desconto LEGENDAS, como está escrito na descrição, e você vai ter um 10% extra de desconto. Te mostro agora um vídeo com algumas camisas, de exemplo, camisas históricas, camisas atuais, versão de jogador, olha, qualidade espetacular. Dá uma olhada. Pessoal, quero apresentar a vocês Pro Jersey Shop, o site onde vocês podem conseguir as melhores camisetas de futebol. Tem todas as versões. Olha só, essa aqui é a camisa com a que Benzema foi campeão da Champions League, agora em Paris 2022, a final Liverpool-Real Madrid, quando o Real ainda tinha 13 e ganhou a Champions número 14. Ó, olha a qualidade da camisa, veja o detalhe. Do fenômeno com que ele ganhou o pentacampeão. Ó, você tem a réplica perfeita daquela final. Você tem com aqui Zinedine Zidane, em 98 foi campeão mundial pela França, ali, camisa do Zidane. A camisa do Iniesta, com a que ele fez o gol para ser campeão mundial em 2010, lá na África do Sul, a final em Johannesburgo, frente à Holanda, quando a Fúria foi campeão. Tudo, pessoal. Se você gosta do Bergkamp, da Holanda, jogador holandês, também a camisa do Mundial 98, com, veja só, tem todos os detalhes, é uma réplica perfeita. E lógico, não podemos esquecer Diego Armando Maradona. E também tem a camisa do Mundial agora, olha só, essa aqui é com a que Messi vai tentar ser campeão do mundo agora no Qatar. Veja só, já tem a versão. Pessoal, não perca mais tempo. Pro Jersey Shop, vai lá agora, procura no site a camisa que você quiser, do time que quiser, a versão que você quiser, do Mundial, da seleção, versões históricas, tem tudo. Tudo. É só ir lá. Pro Jersey Shop, vai lá agora.